Texto de Hebreus, capítulo 13, versículos de 7 a 14. Dando continuidade à nossa exposição desta carta, chegando à reta final, embora não seja ainda a mensagem final. Apenas chegamos na última sessão do livro, capítulo 13, e estaremos em breve concluindo a exposição deste livro. Hebreus 13, de 7 a 14. Amém? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Possuímos um altar, do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Amém? Meus queridos irmãos e irmãs, nos últimos meses, no nosso país, temos vivido momentos que podemos identificá-los como, no mínimo, tensos. Refiro-me ao que diz respeito ao contexto político que o nosso país vivenciou nos últimos meses. E ele tornou-se cada vez mais tenso e também intenso nos últimos meses e dias, por conta de uma degradação que temos vivenciado, testemunhado no nosso país. E esta degradação tem estado presente não somente, mas de maneira bem forte no nosso contexto político. Envolve nossas autoridades civis constituídas de autoridade para governar o nosso país, a nossa nação. E por conta de algumas atitudes, ações contraditórias aos propósitos pelos quais eles estão a ocupar estes cargos, então a degradação, a corrupção tem aumentado cada vez mais no nosso país. E no cenário político atual, desde alguns meses atrás, alguns candidatos se colocaram na mídia e outros assim foram colocados e chegaram a trazer para alguns aquilo que podemos chamar de uma luz no fundo do poço. Contudo, irmãos, o que tenho presenciado também nesses últimos tempos são atitudes, e agora eu falo de cristãos, que chegam ao extremo de ambos os lados. Isto movidos por uma certa expectativa, esperança em seus referidos candidatos. Para alguns, aquele seu candidato é a esperança do Brasil. Para outros, nem tanto. E muitos, falo de cristãos, muitas igrejas, têm assim acesa essa chama da esperança em meio a uma preocupação constante sobre o que será com a igreja,
O que vai acontecer com a igreja cristã se determinado candidato ou de um partido ou outro subir ao poder? Como que eles irão governar? Isto irá de alguma forma favorecer a igreja, e não estou falando de relação igreja e política, eu falo de princípios. Ou será se o que vai acontecer se homens que governarão sem princípios? O que será que acontecerá com a igreja? É a preocupação de muitos. Agora, irmãos, eu quero dizer para todos que a esperança da igreja de Cristo não são os políticos. A esperança da igreja de Cristo não é aquela pessoa ou aquelas pessoas que a este horário já praticamente foram definidas como aquelas que estarão no poder, no governo do nosso país a partir de 2019. Nisto eu vejo que muitos cristãos vão se decepcionar, porque tão logo verão que os seus candidatos não lhes trarão a esperança, a mudança que eles tanto apostaram. E de fato, se tem algo que o contexto político geral, não apenas dessa eleição, mas de outras que já se passaram e outras que virão, nos ensinam, é que o cristão não pode fundamentar a sua vida em valores terrenos. Ele não pode fundamentar a sua esperança em homens, mas unicamente em Cristo. Nisso, então, chama a sua atenção para esse texto lido e pensarmos que a vida cristã deve estar fundamentada em valores eternos e não terrenos. E o texto vai nos apresentar 3 maneiras que nos ajudam ou nos levam a fundamentar nossas vidas, nossa esperança em valores eternos e não terrenos. Em Cristo e não em homens. Acompanhe comigo o texto. A primeira maneira é tendo líderes dignos de ser imitados. Versículo 7. Mas aí você pode perguntar-se, quais são as características de um líder cristão, de um pastor, daquele que foi constituído e instituído por Deus para estar pastoreando a sua igreja, cuidando do seu rebanho? Que características estes homens precisam ter ao ponto de serem dignos de ser imitados na sua fé, no seu comportamento, no seu compromisso? Meus irmãos, alguém já disse que em muito a igreja cristã brasileira retrata apenas o líder que ela tem. E me refiro à igreja local. Isso de fato é verdade em muitos casos. Porque muitas igrejas realmente são o retrato falado dos seus líderes. Tem líderes descompromissados, a igreja não tem compromisso. Tem homens ímpios governando a igreja, terá irmãos ímpios como rebanho. Mas também podemos até dizer que muitas igrejas têm os líderes que merecem, porque elas não querem compromisso com o Evangelho. Porque elas não querem fundamentar as suas vidas, a sua espiritualidade em valores eternos da palavra de Deus. Então eu digo sim que muitas igrejas cristãs na atualidade têm o líder que merece. Mas como que nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, podemos então observar se os nossos líderes são dignos de serem imitados? Como que os irmãos desta igreja poderão observar no seu pastor, que é este que vos fala, se realmente sou eu digno de ser imitado por vocês?
Daí o texto vai apresentar algumas características que um líder precisa ter, que eu preciso ter, para que assim possamos ser imitados pelas ovelhas. Então veja comigo que, em primeiro lugar, um líder é digno de ser imitado quando ele tem compromisso com o ensino fiel da palavra de Deus. Se você tem um líder que vem para o púlpito contar história, enrolar tempo, este líder não é digno de ser seguido. Se você tem um líder que não tem compromisso em estudar e ensinar a palavra de Deus, em mergulhar na profundidade dos textos bíblicos e trazer alimento sólido para os irmãos, vocês não têm um líder digno de ser seguido. Inicia assim o versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Ou os quais, podemos assim dizer, vos pregaram fielmente a palavra de Deus. A expressão lembrai-vos aqui, possivelmente, se refere a líderes que já haviam passado pelo pastoreio destes irmãos. E agora o pedido do autor da carta é: lembre daqueles homens de Deus que passaram por aí, que ensinaram na igreja, que alimentaram a fé de vocês. Lembrem como eles pregaram a palavra do Senhor para vocês com fidelidade, com compromisso, para alimentar as suas almas famintas de Deus. Meus irmãos, lamentavelmente, na maioria dos casos, temos pastores fracos de Bíblia, pobres no ensinamento da palavra de Deus. E o resultado disto são igrejas padecendo de fome espiritual, porque lhes falta alimento sólido que possa nutrir a sua fé em Cristo. Temos muitos líderes oferecendo uma sopa rala para os seus ouvintes. Sopa esta que por não ter o principal ingrediente da pregação, que é a palavra de Deus, deixa com que seus ouvintes fiquem fracos na fé em Cristo. Por isso, de fato é bíblico que a igreja tem que imitar os seus líderes. Por isso o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, chama a igreja para ser imitadores dele, mas como ele foi ou era de Cristo Jesus. Irmãos, precisamos de fato de homens de Deus que tenham caráter, que vivam com integridade o evangelho de Cristo, que tenham compromisso com o ensino fiel da palavra e que sejam dignos de serem imitados pela igreja do Senhor Jesus. E em segundo lugar, um líder é digno de ser imitado quando tem compromisso em viver a palavra de Deus. Não basta ter a ortodoxia certa, tem que ter a prática dos ensinos. Não basta pregar para os irmãos, tem que pregar para si mesmo. Não basta fazer aplicações pertinentes para a vida da igreja. Aquilo que está sendo pregado tem que ser aplicado primeiramente na vida do pregador. Ele tem que ter compromisso em ensinar, mas também em viver aquilo que ensina. Irmãos, um pregador que não vive aquilo que prega, ele presta um desserviço para o evangelho. Em um momento ou outro, ele vai servir de pedra de tropeço para a igreja e para a sociedade. Nisto, o autor chama a atenção dos seus membros, dizendo e considerando atentamente o fim da sua vida. Da vida de quem? Da vida dos seus líderes. O autor está aqui dizendo: lembrai dos vossos guias, que vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitai a fé que tiveram. Esta expressão, ou esta parte do versículo, considerar atentamente o fim da vida deles, é um convite àquela igreja para observar a vida que os seus pastores tiveram.
como que de fato eles aplicavam às suas vidas as verdades que eles ensinavam para a igreja. Em outras palavras, o texto está dizendo: olhem como eles viviam aquilo que eles pregavam para vocês. Atentem para o fim da vida deles e vocês perceberão que eles foram homens de Deus, comprometidos com a palavra, mas comprometidos com a prática da palavra também. Nisto, então, um pregador, não basta apenas um pregador ser um bom expositor da palavra de Deus, ser um estudioso da palavra. Ele tem que aplicar isto à sua vida, ao seu andar diário, ao seu comportamento. A ideia do texto é para que os irmãos considerassem atentamente o comportamento daqueles irmãos, o andar prático na fé daqueles irmãos líderes que passaram por aquela igreja. E eles chegariam à conclusão de que ali, sim, estariam pessoas dignas de serem imitadas na fé. Meus queridos irmãos, é triste, mas sabemos que a maioria dos líderes contemporâneos não são dignos de serem imitados pela igreja. Porque as suas vidas não traz em si o comportamento digno de um servo de Deus que foi chamado para pastorear a igreja do Senhor Jesus. Isso que digo é facilmente comprovado pela mídia dos nossos dias. Quantos líderes melhor dizendo, são expostos pela mídia, envolvendo-se em escândalos, adultérios, prostituição e tantas outras coisas terríveis, porque não estão vivendo o Evangelho em suas vidas. Logo, em terceiro lugar, um líder é digno de ser imitado quando vive em fidelidade a Deus e a sua palavra. Se ele tem compromisso com a palavra, se ele tem compromisso em viver a palavra, ele está então expressando fidelidade a Deus e a palavra de Deus. O versículo 7 finaliza: imitai a fé que tiveram. Imitai sim a sua fé em Cristo Jesus, a confiança, a dependência com a qual eles desenvolveram o ministério, a vida cristã, o compromisso com as Escrituras. Imitai também a fidelidade que eles tiveram em servir ao Senhor Jesus e a palavra dele nas suas vidas. Não é para imitar, ou melhor dizendo, o foco do texto é chamar a atenção para imitar a fé deles. Em outras palavras, é semelhante àquilo que Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E o texto estaria dizendo: sejam imitadores destes homens de Deus, destes pastores que lhes ensinaram a palavra, porque eles viveram em fidelidade a Deus. Em outras palavras, ao imitar a fé daqueles homens, aqueles irmãos estariam vivendo da mesma maneira que agrada ao Senhor Jesus Cristo. De fato, caros irmãos e irmãs, a infidelidade de muitas igrejas é resultado da infidelidade dos seus pastores. Muitos pastores não são fiéis à palavra, nem ao Deus da palavra. E eu digo isto para que os irmãos estejam atentos, como veremos logo mais nas aplicações. Atento para o seu líder, quer seja eu na ocasião agora, quer seja outros que virão. Estejam atentos. Vejam se aqueles homens serão dignos de ser imitados pela igreja. Porque se não forem, também não são dignos de estar no ministério. Mas acompanhe ainda o texto comigo.
ou o segmento do texto comigo, que a segunda maneira pela qual podemos ter uma igreja fundamentada em valores eternos e não em valores deste mundo é tendo doutrinas centradas nas Escrituras. Irmãos, veja que o texto tem uma lógica no seu segmento. Se a igreja tem pastores dignos de serem imitados por conta do seu compromisso com a palavra, da sua prática da palavra e da sua fidelidade a Deus e o Deus da palavra, consequentemente, esta igreja vai estar sendo doutrinada nas Escrituras. Porque um pastor com estas características é um pastor comprometido em passar para a igreja, em alimentar a igreja o sólido alimento da Sagrada Escritura. Logo, consequentemente, esta igreja vai estar centrada na palavra de Deus. Acompanhe comigo versículos de 9 a 10. Porque é justamente com este propósito que o autor nos traz esses versículos. Em outras palavras, o autor está como que ensinando, olha, vocês tiveram líderes comprometidos em ensinar a palavra de Deus. Então, lembrai, considere atentamente o fim da vida deles, imitai a fé deles, e não a fé do judaísmo, que era para onde esses irmãos estavam querendo retroceder. O autor está como que dizendo, vocês têm tudo para viverem centrados nas Escrituras, centrados em Cristo, então não vão para aquele paganismo revestido de espiritualidade do judaísmo, mas fiquem com as Escrituras sagradas. Isso, meus caros irmãos, nos faz pensar na frase que alguém já disse. Embora já tenha dito aqui em outra ocasião, repito, porque acho oportuno. A responsabilidade de um pastor é ensinar com fidelidade a palavra de Deus à igreja. A responsabilidade da igreja é avaliar se o que está sendo ensinado é bíblico e então decidir se vai viver ou não. Estes irmãos tiveram um bom doutrinamento da palavra de Deus. E agora eles estavam querendo retroceder para o paganismo judaico. Mas o autor da carta escreve esse texto para lhes chamar para estarem firmes nas doutrinas bíblicas. Acompanhe comigo este ponto, versículos de 8 a 9. E o texto vai iniciar chamando a nossa atenção para o caráter imutável de Jesus Cristo. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Os ensinos que aqueles irmãos receberam dos seus líderes do passado, possivelmente esses líderes ou alguns desses líderes já haviam morrido. Mas o autor está como que dizendo, mesmo que esses líderes já tenham morrido, imitem a fé deles, fundamentem-se nos ensinos que eles trouxeram para vocês da palavra de Deus, porque eles lhe ensinaram a Cristo Jesus. E Jesus é o mesmo ontem, é hoje e será para todo o sempre. Esta é a razão pela qual o autor já inicia chamando a atenção dos leitores para o caráter imutável de Cristo. Porque Cristo não muda, a sua palavra não muda. E por isso devemos centralizar a vida da nossa igreja nas Escrituras Sagradas. Porque toda a Escritura converge na pessoa de Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento converge para Cristo. Na verdade, toda a criação converge em Cristo Jesus. Por isso, diz Paulo quando escreve ao Colossenses, que tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. E sem Ele, nada do que existe teria existido. Porque tudo converge no Senhor Jesus Cristo. E o autor traz isto para esses irmãos, traz isto para nós nesta noite,
para nos dizer que precisamos centralizar a nossa igreja na palavra de Deus, porque a palavra de Deus aponta para Cristo e Cristo não muda jamais. Mas seguindo, o texto nos adverte a respeito da sedução das falsas doutrinas. Quando diz, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Não deixe que essas doutrinas lacem vocês. Que elas enganem vocês e envolvam vocês nelas de tal forma que vocês fiquem completamente submersos a estes falsos ou nestes falsos ensinos. Que o texto chama de doutrinas várias e estranhas. Entre estas, ele vai identificar mais à frente algo relacionado a regras de comer ou não comer certos tipos de alimentos. Mas pela expressão várias e estranhas, certamente estas falsas doutrinas envolviam muitas outras coisas. Não vos deixeis envolver, seduzir-se, não vos deixei entrelaçar-se pelas falsas doutrinas que aparecem na igreja de Cristo. Queridos irmãos, nós vivemos momentos conturbados no nosso meio evangélico. Nossas igrejas estão sendo bombardeadas por falsos ensinos. E o que nós precisamos é estarmos fundamentados nas Escrituras, conhecermos as doutrinas bíblicas, o ensino verdadeiro da palavra de Deus, para não nos deixarmos ser enganados, seduzidos por esses falsos ensinos. Não nos deixarmos ser iludidos por falsas doutrinas, por falsos ensinos revestidos de uma espiritualidade evangélica desse nosso contexto gospel contemporâneo. Porque vivemos uma tendência nas igrejas cristãs de que tudo que possa ser identificado como gospel é permitido. E nisto, muito mundanismo, muito falso ensino está adentrando as portas de nossas igrejas. Muitas igrejas, outrora ortodoxas, conservadoras, hoje se envolveram com várias doutrinas estranhas. Não queremos que isso aconteça conosco. Não queremos ser melhores do que essas igrejas. Mas uma coisa queremos: estar centrados nas Escrituras Sagradas. Mas veja que em seguida o texto ressalta que devemos estar firmados na graça e não nestas falsas doutrinas. Não vos deixe envolver por doutrinas estranhas. O sentido agora para nós é, em vez de estar envolvidos com falsas doutrinas ou com doutrinas várias e estranhas, se deixe envolver pela palavra de Deus, pela graça de Deus. Por isso diz o texto: porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, que era uma característica ou um aspecto dessas falsas doutrinas. Porquanto o que vale traz um contraste para nós, como que dizendo o que realmente tem importância, o que realmente vale para a vida cristã, que vai trazer crescimento espiritual, que vai nos ensinar valores eternos. É o coração confirmado, ou revestido, ou envolvido com a graça de Deus, e não com essas doutrinas várias e estranhas. Mais uma vez digo que é triste. No entanto, não podemos deixar de observar que muitas igrejas, muitos pastores estão trocando
este coração confirmado com a graça, pelo envolvimento com falsos ensinos. E sabe por quê, irmãos? Porque falsos ensinos atraem multidões. Porque falsas doutrinas atraem jovens, adolescentes e tantas outras pessoas para as igrejas. Porque as falsas doutrinas enganam o pecador perdido, fazendo-o pensar que é salvo e o domestica na igreja. E o resultado é aquilo que está espalhado como um câncer nas igrejas contemporâneas. Perdidos dentro da igreja, porque nunca conheceram o verdadeiro evangelho. O mais importante para nós, o mais necessário, é confirmar o nosso coração, é envolver o nosso coração com a graciosa palavra do nosso Deus. A igreja de Cristo, esta igreja local, precisa ter este apego à Sagrada Escritura. E observe que o texto finaliza ressaltando a inutilidade das falsas doutrinas, por mais atraentes que elas sejam. Pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. É claro que este proveito, em primeiro lugar, e o mais importante, se refere à espiritualidade. Nunca trouxeram nenhum proveito espiritual para suas vidas aqueles que se deixaram envolver por doutrinas várias e estranhas à palavra de Deus. O resultado disto é que eles se tornaram pessoas cada vez mais perdidas nos seus delitos e pecados, embora agora isto possa ser revestido com o engano da espiritualidade, ou da religiosidade, melhor dizendo. Nunca tiveram proveito aqueles que se preocupam com qualquer outra coisa, senão com centralizar as suas vidas na palavra de Deus. Esta advertência serve para nós, porque tantas vezes estamos nos envolvendo em coisas inúteis, sem nenhum valor e significado eterno. E com isso estamos desprezando a palavra de Deus, aquilo que é mais importante para o nosso coração. Irmãos, não há nenhum proveito nessas falsas doutrinas. Não há nenhum proveito em nada que se coloque diante de nós, mas que vá nos afastar das Escrituras Sagradas. Se queremos ser uma igreja fundamentada nos valores eternos, se queremos ser cristãos com uma espiritualidade fundamentada nos valores eternos, precisamos de doutrinas centradas nas Escrituras. Mas a terceira e última maneira de vivermos essa vida fundamentada nos valores eternos é tendo uma vida identificada com Cristo, versículos de 9 a 14. E veja que, inicialmente, são salientados os benefícios que os crentes têm em Cristo. O porquê que você, como cristão, como homem, como mulher de Deus, deve ter uma vida pautada no Senhor Jesus Cristo, deve ter uma identidade cristocêntrica. Porque você, que já é cristão, que já é uma mulher ou um homem de Deus, é uma pessoa ricamente abençoada por Cristo Jesus, e eu falo espiritualmente. Versículo 10. Possuímos um altar do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo. Precisamos mais uma vez lembrar que o contexto desta carta se constrói numa ocasião em que muitos membros
se assim podemos chamar, daquela igreja, ou muitos irmãos daquela comunidade, haviam saído, ou na sua maior parte, haviam saído do judaísmo e estavam agora servindo a Cristo. No entanto, novamente eles estavam se deixando seduzir pelo judaísmo e estavam retornando para aquele antigo modo de viver. Estavam colocando como superior os benefícios do judaísmo com relação aos benefícios que tinham em Cristo Jesus. Outro detalhe interessante sobre os leitores desta carta é que, pelo seu contexto, muitos deles eram sacerdotes lá no judaísmo. Então eles conheciam perfeitamente todo o ritual judaico, cerimonial para sacrifício, entre tantas outras coisas. E nisto o autor usa a expressão: possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Possivelmente ele tem em mente sacerdotes que outrora estavam no judaísmo, mas que agora estavam na igreja de Cristo. E o que ele quer dizer para eles aqui, então, considerando que eles viessem a ser esses sacerdotes ou pessoas com muito conhecimento do sacerdotalismo? Ele está dizendo: olha, aquelas pessoas que ministram lá no judaísmo, eles ministram sim no altar, mas nós possuímos um altar, que é Cristo Jesus, do qual eles não têm o direito de ministrar. Eles não têm o direito de comer, ou seja, no sentido aqui, eles não têm direito aos benefícios que este altar nos dá, que é Cristo Jesus. E o porquê que eles não tinham direito? Pelos simples fatos. Simples fato, eram religiosos, sim, eram religiosos, mas nunca creram em Cristo como seu Salvador. Os benefícios da morte do Senhor Jesus Cristo são apenas para aqueles que verdadeiramente creu no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Por mais religioso que alguém possa ser, se no seu coração não houver a fé salvífica em Cristo, ele jamais vai comer dos benefícios do altar. Ou, em outras palavras, ele jamais vai viver os benefícios que Cristo tem para lhe dar. Mas quero ter em mente que nós somos este povo escolhido do Senhor. Eu quero ter em mente que você que está aqui nesta noite, que confessa a Cristo, de fato é alguém que foi escolhido para crer no Senhor Jesus. Logo, você tem privilégios incomparáveis no Senhor Jesus Cristo. Privilégios que o mundo não vai lhe oferecer, que as falsas doutrinas não vão lhe dar, que o mundo não pode lhe dar também, porque só se encontram na pessoa de Jesus. Eis o porquê você precisa ter uma vida identificada com o Senhor Jesus. Mas em seguida, o texto ilustra, a partir da expiação que acontecia no Antigo Testamento, o texto ilustra a centralidade e a aceitação do sacrifício de Cristo pelo seu povo. Versículo 11. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Aqui o texto se refere, obviamente, ao sacrifício que era oferecido no dia da expiação. Este sacrifício acontecia apenas uma vez ao ano, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, que era o símbolo máximo da presença de Deus, para oferecer sacrifício pela nação de Israel, pelos pecados cometidos diante de Deus. No entanto, o animal era imolado no altar. E então o sumo sacerdote entrava com o sangue daquele animal no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício, para derramar o sacrifício lá no altar. Mas o corpo do animal, ele era queimado fora do arraial. Por isso que o texto diz:
que o sangue entrava no Santo dos Santos para ser oferecido como sacrifício, mas que o corpo era destruído, era queimado fora do acampamento. O que isso significa, meus irmãos? Que embora Cristo sim tenha sido moído naquela cruz do Calvário, e como vamos ver mais à frente também fora das portas ou da porta, mas Cristo derramou o seu sangue no Santo dos Santos, ou na santa presença de Deus, para expiar o pecado daquele que crê no Senhor Jesus, que crê no seu nome. Aquele sacrifício do Antigo Testamento, aquele sangue era derramado em favor da nação de Israel, para que Deus aceitasse e perdoasse aquele povo. O Senhor Jesus Cristo, que teve sim o seu corpo moído pelas nossas transgressões, mas que também derramou o seu sangue na presença de Deus, pela sua vida e pela minha vida. Logo, se Ele fez isso por você e por mim, Ele requer de nós hoje que cremos nele uma vida identificada com Ele, a tal ponto que sejamos dignos de dizer como o apóstolo Paulo: agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas depois, o texto enfatiza a finalidade e a necessidade do sofrimento e morte do Senhor Jesus. Versículo 12. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. A expressão fora da porta aqui faz um paralelo com aquilo que foi dito antes: tem o corpo queimado fora do acampamento. E aqui se refere, irmãos, a expressão fora da porta aqui significa fora das portas de Jerusalém. Tá? Então o texto está dizendo apenas que Jesus Cristo sofreu fora de Jerusalém, que Ele foi crucificado fora de Jerusalém em favor dos nossos pecados. E veja que o texto diz: por isso foi que também Jesus, para denotar a necessidade daquele sacrifício do dia da expiação se cumprir na pessoa de Cristo Jesus, mas também para que o objetivo pudesse se cumprir em Cristo. O dia da expiação tinha como propósito expiar o pecado do povo, santificar o povo para Deus. Da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo morreu para expiar o pecado do eleito dele. Da mesma forma, Jesus Cristo morreu para santificar os eleitos de Deus para Ele como seu povo escolhido. E a palavra santificar aqui tem o sentido de separar. Cristo morreu para separar dentre a nação, ou melhor dizendo, dentre este mundo pecaminoso. Cristo morreu para separar os eleitos de Deus, para santificá-los, para purificá-los dos seus pecados, para expiar deles o pecado que os condenava diante da presença de Deus. E Ele fez isto pelo seu próprio sangue. Ele sofreu fora da porta, Ele sofreu na cruz do Calvário, fora das portas de Jerusalém, em favor das nossas vidas. Se isto aconteceu, e nós sabemos que aconteceu, logo, o texto nos exorta a nos identificarmos com o Senhor Jesus. Saiamos, pois, a Ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Saiamos fora do arraial, talvez seja um chamado para que eles pudessem romper definitivamente com o judaísmo. Já que a expressão fora da porta anteriormente se refere a Jerusalém, então ele estaria como que dizendo: saiam daí também. Venham para fora da porta, levando o seu vitupério. Eles seriam de fato, irmãos, eles passariam por escárnio, como nós já vimos em outras ocasiões na carta aos Hebreus. Eles sofreriam chacotas e tantas outras coisas que visavam denegrir
a sua fé. Mas mesmo assim o autor está como que dizendo, rompam definitivamente com esse paganismo judaico revestido de religiosidade e sirvam a Cristo Jesus, se identifiquem com os seus sofrimentos, com o seu vitupério, com a sua desonra da cruz do Calvário. De igual forma nós precisamos romper definitivamente com o passado que nos escravizava, com as falsas doutrinas que nos perseguem, e nos identificarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Por fim, o texto chama a nossa atenção para nos dizer, ou nos ensinar, que precisamos fundamentar a nossa vida na eternidade e não nas coisas deste mundo. Para nos ensinar, meus queridos irmãos e irmãs, que a esperança do crente não está naquela pessoa que vai ser constituída de poder para governar o seu país, que não está naquela pessoa que vai ser constituída de autoridade para governar o seu estado, a sua cidade. A sua esperança é estar em Cristo Jesus, está nas promessas que hão de vir e se cumprir na vida do crente. Por isso não podemos e nem devemos fundamentar a nossa esperança em homens, como se eles pudessem prover para nós aquilo que somente Deus é capaz de fazer. Por isso que disse anteriormente em nossa introdução que daqui poucos dias, muitos cristãos que colocaram a sua esperança em homens estarão frustrados. E é claro que eu prefiro que isso não aconteça. Mas nós não podemos confiar a esperança das nossas vidas como igreja em homens, principalmente quando estes são ímpios, mesmo que sejam constituídos pelo Senhor para governar o nosso país. Diz o versículo 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente. Aqui onde? Aqui neste mundo. Mas buscamos o que há de vir. O que há de vir, meus irmãos? O cumprimento das promessas de Deus para as nossas vidas, a nossa pátria celestial. Há de vir o cumprimento de fato do momento em que viveremos a pátria celestial ou na pátria celestial com Cristo Jesus. Ali sim estará o cumprimento das promessas do Senhor para nós. Ali sim podemos fundamentar, alicerçar a nossa esperança na certeza de que não seremos frustrados. A nossa esperança não está nessa cidade permanente, não está neste mundo, não está nas coisas deste mundo, não está nas pessoas deste mundo. A nossa esperança está em Cristo, está nas coisas que há de vir. A nível conclusivo, reitero em dizer que a vida cristã, de fato, precisa estar fundamentada em valores eternos. E conforme o texto, isto é alcançado de 3 maneiras. Primeira, tendo líderes dignos de ser imitados. Segunda, tendo doutrinas centradas nas Escrituras. Terceira, já que nós falamos que é uma lógica no desenvolvimento do texto, tendo uma vida identificada com Cristo. Se você tem um líder comprometido, ele vai centralizar a sua vida, a vida da igreja nas Escrituras. E se a igreja está centralizada nas Escrituras, ela vai se identificar cada vez mais com Cristo Jesus. Eu queria deixar por fim 3 aplicações. Primeira, vai a toda a igreja batista nessa comunidade local. Digo a esta igreja, a estes irmãos, avalie seu líder, que no momento sou eu, pelo crivo das Escrituras, e ajude-o a não se distanciar dela, irmãos. Muitos erroneamente acham de que a igreja não deve julgar o seu líder.
Ela deve sim fazer isso, mas ela deve fazer à luz das Escrituras. Quando ele tirar os seus pés dos trilhos da palavra de Deus, a igreja deve sim chegar a avaliar e corrigi-lo. Irmãos, rejeitem qualquer suposto pastor que não viva em conformidade com as Escrituras, inclusive a mim. Rejeitem qualquer pastor que não seja capaz de extrair alimento nutritivo para alimentá-los na fé, na esperança e no amor que há em Jesus Cristo. Mas por outro lado, honre pastores que se dediquem a viver e a ensinar fielmente as Escrituras, promovendo o alimento bíblico para a igreja do Senhor Jesus. Isso só será possível se a igreja tiver um critério bíblico para avaliar os seus líderes. E eu gostaria que esta igreja aprenda a fazer isso. Neste ministério atual comigo, em outros possíveis ministérios, que isso também seja feito. Avaliem criteriosamente ou minuciosamente à luz das Escrituras aquele que está a pastorear a vida de vocês. Segunda aplicação. A melhor forma de identificar e combater os erros doutrinários de nossos dias é através do conhecimento e intimidade com as verdades bíblicas. Certa ocasião, alguém disse que foi passado um treinamento em uma empresa de grande porte para que os funcionários aprendessem a identificar notas de dinheiro falsas. Agora, esse treinamento ele não foi dado com as notas falsas. A pessoa que foi lá instruí-los não pegou notas de 50, de 100, de 10, de 20 ou de outro valor falsas e deu a eles e diga, olha, tem uma intimidade com o falso aí para vocês saberem identificar. Não. Eles fizeram o seguinte: pegaram notas verdadeiras e colocaram aqueles funcionários para terem conhecimento, intimidade com aquela nota, a tal ponto de que quando eles viessem a pegar uma nota falsa, só em tocar eles pudessem chegar à certeza, essa é falsa. Se queremos identificar, irmãos, e combater o que é falso, precisamos conhecer o que é verdadeiro. Tá? Precisamos sim também ter esse conhecimento dessas falsas doutrinas que se espalham como um câncer nos nossos dias, sim. Mas isto nos coloca sobre a obrigação, principalmente, de conhecer as verdades da palavra de Deus para poder combater os seus ensinos. Muitos, tá? Isso acontece, infelizmente, em nossos seminários, isso acontece no meio pastoral. Muitas pessoas que no passado eram tidas como homens de Deus, pessoas estudiosas das Sagradas Escrituras, bons pregadores, hoje são hereges declarados, porque se deixaram envolver de tal forma pelos falsos ensinos e foram entrelaçados por eles. Por isso é melhor que você busque conhecer a palavra, ter intimidade com ela, para que você conheça e combata os falsos ensinos. Terceira e última aplicação. Em momentos em que muitos desacreditam dos seguidores de Cristo, a melhor maneira de mostrar-lhes a relevância e o testemunho da fé cristã é tendo vidas realmente cristocêntricas. Irmãos, vivemos dias em que as pessoas estão desacreditadas na igreja. Isto pelo simples fato de que muitas pessoas, dizendo-se cristãs, estão escandalizando o Evangelho de Cristo. Mas como igreja do Senhor, como verdadeiros salvos em Cristo, a melhor maneira de desfazermos isto tudo é nos identificando com o Senhor Jesus Cristo, vivendo de forma cristocêntrica, para que Cristo seja espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.